pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de controle de constitucionalidade e hoje nós vamos ver a ação declaratória de constitucionalidade. Oi pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo do controle de constitucionalidade e hoje nós vamos ver a ação direta de constitucionalidade. A gente sabe que as leis e os atos normativos pairam sobre eles a presunção relativa de constitucionalidade, mas por vezes essas normas, essas leis podem sofrer questionamentos quanto à constitucionalidade delas. Então, a ação declaratória de constitucionalidade, ela almeja a certeza da constitucionalidade dessa lei. Então, diante desses questionamentos, por meio da ação declaratória de constitucionalidade, busca-se certificar, ter uma certeza quanto à constitucionalidade dessa lei que está sendo questionada. O artigo 102 da nossa Constituição, ele fala que compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, a gente sabe, a gente viu no estudo da ação direta de inconstitucionalidade que compete ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar tanto a ação direta de inconstitucionalidade quanto a ação declaratória de constitucionalidade. E a ação declaratória de constitucionalidade, assim como a ADI também, é feita em face de lei ou ato normativo federal. A petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade fala que deve conter os seguintes requisitos: 1. O dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. 2. O pedido e suas especificações. 3. A existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Então, esses são os requisitos da petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade, estão previstos no artigo 14 da Lei 9.868 de 99. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Então, se a petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade não estiver fundamentada ou for manifestamente improcedente, ela será considerada inepta e será liminarmente indeferida pelo relator. E dessa decisão, quem deferir a petição liminarmente, por conta da sua inépcia, cabe agravo de instrumento. E dessa decisão, quem deferir liminarmente a petição inicial, cabe agravo. Artigo 103 da Constituição traz o nosso rol de legitimados. Ela fala que podem propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, o governador de estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Gente, embora a Constituição não faça distinção entre os legitimados, o STF entendem que os legitimados previstos no artigo 103 são de duas naturezas. Nós temos os legitimados universais, que são aqueles que não necessitam demonstrar a pertinência temática, e temos os legitimados não universais, que esses, para interpor a ação, eles precisarão demonstrar a pertinência temática, precisarão demonstrar o seu interesse na causa.
Então, conforme o entendimento do STF, são legitimados universais o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB e os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Os legitimados não universais são governador de estado ou do Distrito Federal, mesa das Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Quais são os efeitos da nossa ADC? A ADC, ela surte efeitos ex tunc, né, que são efeitos que retroagem, e tem a eficácia erga omnes, contra todos. Isso está previsto lá no nosso artigo 102, parágrafo 2º, da Constituição Federal, que fala que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeitos vinculantes relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Então, a eficácia erga omnes contra todos, efeito vinculante para todo o Poder Judiciário e para a administração pública nas suas 3 esferas. A administração pública tanto direta quanto indireta, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Assim como a ação direta de inconstitucionalidade, a nossa ação declaratória de constitucionalidade também tem natureza dúplice. O que é isso, professora? É aquela situação em que, ao você entrar com a ação declaratória de constitucionalidade, você pode obter um resultado de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Então, ajuiza-se uma ação declaratória de constitucionalidade. Se essa ação for julgada procedente, a lei ou o ato normativo federal será declarada constitucional. Contudo, se essa ação, for julgada improcedente, nós teremos um resultado de quê? Da inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. Isso é a natureza dúplice da ação declaratória de constitucionalidade e também da ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento da ADC. Vamos lá, artigo 22 da Lei 9.868. Fala que a decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 ministros. Esse é o quórum de julgamento. Então, para apreciar a ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade, é necessário um quórum mínimo de 8 ministros. E para aprovar, a aprovação se dá por maioria absoluta, que no mínimo 6 ministros, já que a Corte é composta por 11 ministros. É o que temos no artigo 23 da lei, que fala que, efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. As decisões, tanto na ação direta de constitucionalidade, na ADI, quanto na ADC, são sempre irrecorríveis. Então, essas decisões só admitem embargos de declaração. Então, declarada a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal, não cabe recurso contra essa decisão. Assim como também não é possível o ajuizamento de ação rescisória. Também não é possível desistir da ação. Uma vez ajuizada a ação, essa ação ela vai seguir até o julgamento de mérito. Não é possível que haja desistência. Também há vedação à intervenção de terceiros. Não é possível a intervenção de terceiros. A gente sabe que é possível apenas a intervenção, o auxílio por meio do amicus curiae, que é aquele amigo da corte que vai ao tribunal prestar esclarecimentos de ordem técnica no sentido de auxiliar os ministros no julgamento da ação, no sentido de ajudar a formar o convencimento dos ministros no julgamento daquela ação. Essa é a função do amicus curiae.
Participação do Procurador-Geral da República. O artigo 103, parágrafo 1º da Constituição, ele fala que o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, nas ações que versem sobre a inconstitucionalidade, assim como qualquer outra ação que seja de competência do STF, o PGR tem que atuar naquele feito. O artigo 103, parágrafo 1º, fala que quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese, que é o nosso controle concentrado, de norma legal ou de ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Então, a participação do AGU na ação direta de inconstitucionalidade é vinculada. O AGU, ele participa de forma vinculada porque ele tem a função de curador do ato, então ele vai defender a constitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo. A gente já viu na nossa aula de controle, na nossa aula de ADI, que o AGU ele não está obrigado, que tem uma mitigação nesse artigo, porque ele não está obrigado a defender a constitucionalidade da lei quando o STF já tivesse declarado a inconstitucionalidade anteriormente, né? Então, o que acontece? Aqui existe uma discussão grande na doutrina acerca da participação do advogado-geral da União. Por quê? Como as leis já nascem com presunção relativa de constitucionalidade e o AGU defenderá, nesse caso, a constitucionalidade da lei, seria dispensável. Alguns entendem pela desnecessidade da participação da oitiva do AGU nesse sentido, já que a lei já goza de presunção de legalidade, já que a lei já goza de presunção de legalidade, seria dispensável a participação do AGU. Ao contrário do que pensa essa parte da doutrina, a outra parte entende pela necessidade de pronunciamento do AGU já por conta da natureza dúplice da ação declaratória de constitucionalidade, que o legitimado pode entrar requerendo a declaração da constitucionalidade de uma lei e pode receber uma decisão de inconstitucionalidade. Então, por conta da natureza dúplice, há uma outra parte da doutrina entende pela necessidade de manifestação do AGU. Cautelar nas ações declaratórias de constitucionalidade. Vamos ver o artigo 21 da lei. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou de ato normativo objeto da ação até o seu julgamento definitivo. Então, a ação cautelar na ação declaratória de inconstitucionalidade é no sentido de determinar aos juízes e tribunais que suspendam os julgamentos dos processos que envolvam a aplicação direta da lei ou do ato normativo que está sendo questionado até que seja julgada a ação declaratória de constitucionalidade. Continuando, o parágrafo único do artigo 21, ele fala que, concedida a medida cautelar, o STF fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo o tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 dias, sob pena de perda da eficácia de sua decisão. Então, uma vez concedida a medida cautelar, o tribunal terá 180 dias para julgar a ação declaratória de constitucionalidade, proceder ao julgamento do mérito da ação, sob pena de perda da eficácia da cautelar. A nossa aula de hoje, gente, fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Perfeito.